Senhor Presidente, Sr. Secretário-Geral, Srs. Deputados. A conta 2012 é o resultado do descalabro financeiro das más opções políticas tomadas essencialmente nos últimos 10 anos. É a conta do desespero, do sufoco financeiro de um governo que foi obrigado a assinar um programa de ajustamento financeiro e económico da região com um pedido de auxílio no valor de 1,5 mil milhões de euros, assinatura que obrigou a um aumento da carga fiscal na ordem dos 126 milhões de euros só em 2012 e com uma redução da despesa pública por via do investimento público no valor superior a 400 milhões de euros e na redução juntamente com os salários da nossa função pública. Obrigações essas que empobreceu o nosso tecido empresarial com graves consequências em termos sociais, com o desemprego e com o aumento da pobreza. Senhor Secretário Regional, esta conta é a imagem de uma gestão financeira desequilibrada que não cumpre com uma regra fundamental de qualquer orçamento, que é o equilíbrio orçamental entre as suas receitas correntes e as suas despesas. Uma conta que apresenta o maior saldo primário de sempre, no valor de 1,9 mil milhões de euros. Uma conta que apresenta um decréscimo das suas receitas efetivas. Ao contrário, apresenta uma despesa efetiva que cresceu em mais de 422 milhões de euros relativamente ao ano 2011. Uma conta que apresenta um setor empresarial falido, com uma dívida superior a 990 milhões de euros, apenas nas 5 sociedades de desenvolvimento, onde inclui a Madeira Parques, com uma situação líquida negativa acumulada na ordem dos 165 milhões de euros. Setor público empresarial que celebrou 14 contratos de swap comprometedores, com potenciais prejuízos acumulados superiores a 130 milhões de euros. E responsabilidades assumidas por gestores públicos que serão pagos com os nossos impostos. Uma conta que põe a nu as dívidas e as responsabilidades assumidas que hoje ultrapassam os 7 mil milhões de euros, o que representa tão só 137% do nosso PIB regional. Senhor Secretário-Geral, esta conta 2012 é a conta onde demonstra a falência técnica de uma região que foi governada por um governo que apenas tinha por objetivo, até à data, o aumento da dívida insustentável que será paga pelas gerações futuras que já nascem com essa dívida, restando apenas a garantia de um povo que trabalha, que será capaz de criar riqueza, garantindo assim a coesão social que nos falta neste momento. Senhor Secretário-Geral, esta conta de 2012 apresenta o início de um caminho difícil, doloroso, espinhoso, onde demonstra que este Governo Regional não terá capacidade de pagar as suas dívidas e as suas responsabilidades assumidas nas próximas 3 décadas. Aliás, não terá capacidade de os pagar nos próximos 30 anos. Sem haver uma nova renegociação com o Estado português, com o objetivo de encontrar uma plataforma de entendimento, reduzindo assim as suas dívidas, parte dos atuais encargos com a saúde, com a educação, que representa hoje 90% das nossas receitas fiscais. Sr. Secretário, é urgente renegociar o atual plano de ajustamento financeiro. Como é urgente rever as transferências de Estado, é necessário e urgente também um compromisso pela Madeira, compromisso proposto e anunciado pelo CDS, chamando a todos os partidos, de forma que a Madeira consiga renegociar toda a sua dívida com o Estado, reduzir as responsabilidades e encargos com a saúde, com a educação, assegurando ao Estado português o custo per capita, tanto na saúde como na educação, que representaria uma diminuição aproximada na ordem dos 300 milhões de euros, valor suficiente para cumprir com os nossos encargos com a dívida e com as parcerias público-privadas que absorvem todos os anos uma fatia importante superior a 145 milhões do nosso orçamento regional. Senhor Secretário, é imperioso que este Governo tenha uma agenda de prioridades, uma estratégia muito clara sobre o destino desta região.
saber muito bem o que pretende de uma região onde o turismo, o Centro Internacional de Negócios, o nosso tecido empresarial, a nossa pequena indústria, que tem um peso fulcral na formação do nosso PIB. PIB esse que sofreu uma redução acentuada na ordem dos 7%, como o Sr. Secretário bem sabe, que representa mais de 360 milhões a menos em relação a 2011. Por esse facto, é urgente uma nova visão concentrada na criação de riqueza, na sustentabilidade económica, na criação de emprego duradouro, não pela via da construção civil, como já se foi aqui anunciada, mas sim pela via das nossas pequenas indústrias e do nosso pequeno comércio, por via de crescimento, de forma a reduzir os graves problemas de competitividade, porque hoje temos o nosso tecido empresarial pobre e muito com falta de valor acrescentado e pela redução dos custos de contexto que esta região tem. Sr. Secretário, é necessário reduzir e continuar a ter uma nova política de transportes marítimos, capazes de aproximarmos dos preços da Comunidade Europeia e em termos nacionais. Não é admissível que hoje tenhamos os custos de transportes mais caros para uma região que precisa de ter competitividade nas nossas pequenas e médias empresas regionais. É necessário reduzir estes custos de contexto no nosso tecido empresarial de forma a que seja competitivo e crie riqueza e que aumente a nossa receita fiscal. Sr. Secretário-Geral, é urgente incrementar uma agenda económica capaz de criar e aumentar a nossa riqueza junto das nossas empresas e junto das nossas famílias. Só assim seremos capazes de sair da atual recessão económica e financeira e promover a coesão social, diminuindo o nosso desemprego e a nossa pobreza. Muito obrigado.